Olá, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro que eu trago hoje para apresentar é esse livro, Por Favor, Cuide da Mamãe, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, e ele é da sul-coreana Kyung-Suk Shin. Bom, não é o nome que eu falo todo dia, então eu tenho alguma dificuldade. Eu tenho que recorrer aqui, dar uma olhadinha, assim, desculpa a pronúncia. Eu não sei falar coreano. Bom, a questão desse livro é que essa autora, ela é bastante conhecida na Coreia, só que lá ela já ganhou prêmios, etc. Mas aqui no Brasil, ela foi conhecida a partir desse livro aqui. Aliás, no mundo inteiro ela foi aclamada por causa dessa obra, que não é apelativo. Essa não, você se sente, na verdade, culpada. Bom, como que você chega nesse sentimento, né? Porque todo mundo tem uma mãe, né? Então isso aqui é um lugar comum. Por favor, cuide da mamãe, né? Se você não tem agora, você já teve. Então, de qualquer forma, a culpa vem, né? Não tem aquela história de mãe culpada? Mãe culpada para mim é pleonasmo. Toda mãe é culpada. Agora o filho culpado, né? Não cuidar da mãe. A história de Park Sun-hyo, ela tem 69 anos. E o livro começa quando os filhos se juntam para escrever um panfleto porque essa mãe desaparece. E como que ela desaparece? Ela mora numa cidadezinha no interior da Coreia do Sul e ela vai para Seul, para a capital, com o marido, são dois velhinhos. Ela tem 69 anos e com esse marido ela vive 50 anos da vida dela. E ele sempre dispara na frente e vai deixando ela, né? E aí, de repente, ele se dá conta, ele entra no vagão, quando ele está numa outra estação, é que ele se dá conta de que ela não está mais com ele. E nesse trem é a última vez que ela é vista. Nunca mais ela é encontrada. Então, eles estão assim tentando fazer uns panfletos para tentar achar essa mãe. E aí os filhos se dão conta de que eles não sabem nada sobre a mãe, né? E eles sentem revolta pelo pai, que durante esses 50 anos, imagina, ela tem 69, ela vive com esse cara desde os 19 anos, nunca cuidou dela e foi uma vida de sacrifício pelos filhos. E aí também eles descobrem que há um tempo atrás ela teve um derrame e ela ficou esquecida de muitas coisas. E tem um agravante essa história, ela não sabe ler. Então fica muito difícil encontrar essa mãe, né? Ela tem um problema de memória, de localização, de orientação, ela é analfabeta e ela está perdida na capital. E aí os filhos começam a se acusar e tentar lembrar daquilo que eles viveram e da vida que ela teve e tentar buscar, né, essa mãe aqui. Então, assim, é um livro que toca profundamente pelo seguinte: nós temos mãe, né? Já tivemos, mas a gente tem uma vida, né? Uma vida corrida, uma vida cheia de atribulações, então às vezes você não tem tempo para dar atenção e não tem tempo, né? Você não coloca a sua mãe como prioridade, sua mãe está envelhecendo, as mães envelhecem, infelizmente elas envelhecem, né? Infelizmente elas vão embora, infelizmente a vida se modifica, né? Então, como a questão do meu canal não é exatamente comentar literatura, porque eu não sou especialista nisso, eu gostaria de falar sobre os sentimentos que esse livro aqui me causou. É o seguinte, quando nós somos pequenos, né, e nós temos a nossa mãe ali presente, a mãe ela é capaz de livrar a gente de todos os males do mundo. Então a gente corre para as pernas dela, né? A gente quer a presença dela antes de dormir. Se acontece uma briga com um amiguinho, a gente corre para a mãe, né? Para ela socorrer, e as coisas vão se modificando, né? A mãe é o espelho, e aí depois na adolescência a gente descobre que a mãe
é uma pessoa, então, passível de erros, passível de equívocos, e a gente não consegue perdoar isso de jeito nenhum, mas à medida que você vai envelhecendo, você começa a perceber a sua mãe como uma pessoa que é cheia de qualidades e de defeitos e que ela imprimiu na sua vida um papel muito importante, né? A mãe, a relação da mãe com o filho é visceral. O pai, ele vai deixar a sua marca, mas a da mãe é muito forte, né? Muito forte. E aí, o que que acontece quando os pais vão envelhecendo? A questão é que quando chega num determinado ponto da vida, às vezes os papéis precisam ser invertidos. E uma das maiores dificuldades que eu vejo, que eu percebo dos filhos que precisam cuidar dos pais, é exatamente quando se inverte o papel. Então, quando o filho reconhece o pai ou a mãe como uma pessoa que precisa do cuidado dele, ele está abrindo mão daquela figura que um dia foi o norte, foi a orientação, foi a pessoa para quem ele corria, para quem ele se aconselhava. Então, essa inversão de papel significa um abandono, né? Você fica sem a sua referência, fica sem o seu herói, a sua heroína, né? Então, é muito difícil a gente ver a fragilidade dos pais, a gente se deparar com a fragilidade dos pais. É tão difícil, às vezes, né, a gente ter paciência com isso, e a falta de paciência, muitas vezes, é essa negação, né? Eu não quero ver que você precisa tanto de mim que agora você não pode mais me ajudar. Então, eu perco a paciência, por quê? Porque eu não quero enxergar que agora eu já não posso mais recorrer a você. Então é uma coisa muito triste isso na relação, né? Os filhos não querem se sentir desamparados e aí eles desamparam os pais. E exatamente na velhice que a gente não pode deixar os pais se perderem no metrô, né? Isso para mim é uma metáfora, né? Quando a mãe ela se perde, né, dos filhos aqui no metrô, se perde da família, se perde. Quantos filhos já se perderam dos pais e já não sabe mais absolutamente nada da vida deles, né? Então fica naquele ritual de prestação de contas, né? Então eu vou aí te visitar, eu vou te ver, mas 5 minutinhos, eu não tenho tempo para mais nada, né? A vida é muito urgente e nós nos esquecemos de que nós também vamos envelhecer. E se nós temos filhos, né? A história vai se repetir. Às vezes as pessoas elas se dedicam tanto, né? E elas não recebem na mesma proporção. Mas o importante é a gente saber que a velhice, essa falta de perspectiva, por mais que hoje em dia, né, a vida esteja de uma certa forma assim mais produtiva, que se viva mais e com mais possibilidades, é importante a gente ver que a velhice é a constatação de que o fim está chegando. Embora o fim esteja todos os dias na nossa vida, embora o fim esteja ao nosso lado, porque a todo momento a gente se despede da vida, né? O homem é um ser para a morte, né? Um caminhar para a morte. Então, a cada dia que passa, você está mais perto do seu fim. A gente não vê isso quando a vida está em polvorosa, né? Quando a vida está em ebulição. A gente vai se dar conta quando a vida começa a passar e começa a faltar perspectiva. Então, para mim, o grave, né? A gente começa realmente a se deparar com o fim, é a falta de perspectiva na vida. É quando a gente deixa de fazer os planos, é quando a gente não vê mais futuro, que a gente não enxerga mais possibilidades, né? E a velhice, às vezes a cabeça, ela tem uma velocidade muito diferente do corpo. Então, hoje em dia também é muito difícil para os velhinhos, né? Eles assentarem isso, para eles entenderem isso, né? Que o corpo não ajuda tanto e a cabeça está maravilhosa ainda. Então, esse livro, ele é muito tocante, ele é muito triste, ele é muito angustiante, porque você observa os filhos, o remorso deles, a busca, e o pai, as histórias, né? E todos eles juntos tentando achar a mãe e toda aquela vida levantada, né? Quanto sacrifício fez essa mãe, quantas coisas, e quanto sacrifício as mães fazem.
E uma coisa que eu ouvi esses dias, assim, até do meu irmão, assim, eu fiquei bem tocada, ele dizendo assim, ele não tem filhos, né? Mas eu falando, né, conversando, falei assim, puxa vida, né, você daria um excelente pai. Aí ele falou assim, não sei, a natureza do filho é ingratidão, eu não estou preparado para isso. E aí eu tomei aquilo como um soco, né, o quanto eu sou ingrata com meus pais, assim, e eu esses socos da vida, né, fazem a gente se mexer. Eu vou procurar mais a minha mãe, aproveitar mais esses momentos e não deixar eles se esvaírem. Enfim, tudo que eu puder aproveitar das pessoas, e não é só a minha mãe, são todas aquelas pessoas que passam pela nossa vida, que de repente elas se perdem no metrô e a gente não teve mais chance, a gente não conheceu na verdade aquela pessoa, a gente não sabe nada da vida dela e ela já foi embora da nossa vida. Então, esse livro aqui ele é muito tocante por isso, né? Não é um livro piegas, não é um livro boçal. Esse livro ele não obriga você a ficar triste, você vai ficar naturalmente porque existe uma consciência, existe um sentimento, existe uma emoção e existe uma identificação, né? Então você tem que correr, beijar sua mãe e sabe, se apropriar dela e dizer, não, eu quero cuidar de você, eu preciso cuidar de você, porque cuidar de você é cuidar de mim, é cuidar uma parte da minha história. Então, a minha dica é essa aqui, leiam. Não deixa de ler esse livro maravilhoso. A narrativa é diferente, essa escritora que é muito inteligente, a forma como ela conduz o livro é maravilhosa e eu tenho certeza que isso aqui vai tocar profundamente o seu coração. E não é aquele tocar o coração de forma... Não, esse livro ele vai tocar profundamente o seu coração da forma mais bonita que pode existir, pela natureza do amor, da doação e da aceitação de que nós amamos as pessoas e precisamos dela. Então tá aqui, eu espero que você goste e se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu comentário, me diga se você já leu esse livro, se você conhece a autora ou se você sabe de algum livro e você tem algum livro para me indicar e que eu vou gostar também, eu aceito a sua indicação. Beijão, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.